todos bem-vindos à nossa quarta e última aula de protocolos de redes. Essa aula de hoje será gravada, por quê? Porque hoje é feriado, dia de Tiradentes, certo? Mas a gente não pode deixar vocês sem aula. Já queria agradecer ao professor Pedro por esses nossos 4 encontros da disciplina de protocolo de redes. Antes de eu passar a palavra para o professor Pedro, eu queria passar alguns recados importantes para vocês. Pessoal, a atividade 2, a atividade 3 e a atividade mapa está disponível para vocês realizarem. E lembrar que essas 3 atividades se encerram agora domingo, dia 26 de abril. Lembrar vocês que a atividade mapa tem um vídeo de orientação no material da disciplina, como também o template está lá disponível no material da disciplina. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no Fale com o Mediador, que eu estarei disponível para responder vocês. Lembrar vocês das horas complementares, lembrar vocês das atividades de extensão. Professor, onde é que eu encontro a atividade de extensão? Acesse lá o menu lateral, extensão, atividades extensionistas. Tem várias atividades de extensão disponíveis para vocês realizar. Lembrar também a vocês de acessar o material da disciplina, onde está os slides das aulas, onde está o template, onde está o vídeo de orientação, cronograma de aulas ao vivo, como também o cronograma de aulas conceituais. Lembrar da sala do café. Na sala do café tem várias informações importantes também para vocês. Lembrar também de sempre ficar acompanhando e olhando os comunicados que são enviados para vocês. Nos comunicados são enviados para vocês agendamento de prova, dia de aula ao vivo, início de atividade, encerramento de atividade, programa ampliar, entre outras informações que são enviadas nos comunicados. Lembrar também a vocês de ver o mural de aviso, ver o calendário da disciplina, onde tem uma vasta de informação sobre o que vai acontecer na disciplina em si, como também no módulo. Lembrar vocês do programa Ampliar, que é um programa de monitoria ofertado pela Unicesumar, tanto na área de exatas como na área de tecnologia. Na área de tecnologia, a gente tem a monitoria de banco de dados, algoritmo e lógica de programação e estrutura de dados, que também está lá disponível para vocês realizarem. Professor, onde é que eu encontro o link do programa Ampliar? Está no material, está na sala do café, está no mural de aviso. E, tendo dúvida, manda lá no Fale com o Mediador, que eu estarei disponível para responder vocês. Lembrar também a vocês da comunidade dos estudantes do Discord. Está aí o link no QR Code, como também está o link aí na informação. E lembrar vocês que também está disponível lá na sala do café. Lembrar vocês também que está encerrando hoje, 21/4, as inscrições do Google Cloud Computing Foundation Academic, que é um treinamento gratuito para alunos, sessões técnicas com especialistas da Google Cloud, mentoria de carreira e a famosa feira da Job Fair. E aí, para os pré-requisitos, ser maior de 18 anos, estar familiarizado com os conceitos, habilidades e ferramentas básicas de TI e ter compreensão básica da linguagem de programação e script Shell SQL. Está aí o QR Code, certo? De inscrição, certo? E qualquer dúvida, vai lá no Fale com o Mediador. Lembrar que esse programa tem uma formação de 40 horas, são 8 módulos que vocês irão ter. Terá 28 laboratórios práticos da Google Cloud, 3 sessões técnicas online ao vivo. E ao final de cada módulo você poderá resolver os laboratórios e desafios e obter a Skill Badges, certo? E aí, qualquer dúvida, manda lá no Fale com Mediador. Lembrar também, meninas, o programa de mentoria da TCS, da Data, que irá acontecer, certo? E aí será ofertado para vocês mentorias, que está aí o link no QR Code, como também nos comunicados, como no mural de aviso, certo? Das mentorias. Esse programa será ofertado diretamente para as mulheres, que é uma competição de programação, certo? Esse conteúdo será ministrado em 3 semanas para vocês, terá essa mentoria. E aí, com participação de profissionais da TCS e certificado no Sesumar e TCS, que vai além do código. E qualquer dúvida, manda lá no Fale com o Mediador. Como eu falei aí no slide anterior,
a gente vai ter esse evento aqui, certo? Uma competição exclusiva para as mulheres, que tem a inscrição até o dia 12 de junho. Aqui serão as mentorias antes da competição. Como também a gente está disponível para vocês também fazer as inscrições da AWS, que também será um evento, um programa ofertado para as mulheres, que tem Acelerando o Protagonismo Feminino na IA nas Nuvens, que será um evento online, gratuito, terá 3 etapas. A primeira etapa será dia 13 de maio, que terá uma imersão técnica em Cloud Computing e empregabilidade, projetos práticos, certo? Também será votado para as meninas. E lembrar a vocês que o agendamento de prova teve início ontem, dia 20 do 4, e vai até o dia 1 do 5 de 2026, certo? Está aí disponível para vocês para fazer esse agendamento. Acesse o menu lateral Avaliação Digital e faz o agendamento da prova digital. Quando será a realização da prova? A realização da prova será no dia 27 do 4 e vai até o dia 2 do 5 de 2026, que será a realização das provas no polo presencial, certo? E qualquer dúvida, manda lá no Fale com o Mediador, que eu estarei disponível para responder vocês. Seja bem-vindo, professor Pedro, à nossa quarta e última aula de protocolos de redes. Professor, é com você. Olá, pessoal. Eu sou o professor Pedro Arthur Nascimento e estou aqui para ministrar a quarta e última aula da nossa disciplina de protocolos de rede. Hoje vai ser uma aula gravada, diferente, devido ao feriado, mas tentei compilar os nossos últimos assuntos da melhor forma possível, das nossas metas de aprendizagem para esse último encontro. Onde nós vamos falar sobre qualidade de serviço, QoS, abordando os conceitos de latência, jitter, largura de banda e perda de pacotes, alguns mecanismos de QoS, filas, priorização, DSCP e QoS, COS, na verdade. E vamos falar dos principais protocolos de roteamento dinâmico, que são os nossos protocolos RIP, OSPF e BGP, as características e aplicações de uso destes protocolos. Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos falar sobre QoS e depois, na segunda parte, nós iniciaremos com os nossos protocolos de roteamento. Então, antes de tudo, o que é QoS, não é? QoS vem do título Qualidade de Serviço, né? A tradução do inglês de Quality of Service. Isso é um conceito aí fundamental para que a gente possa entender como que as redes modernas conseguem sustentar ao mesmo tempo uma chamada de vídeo, uma transferência de arquivo grande, uma navegação casual que vocês façam aí no navegador, tudo no mesmo cabo, sem que uma coisa estrague a outra, né? Tudo utilizando uma única conexão. Se eu fizer uma pausa aqui e vocês imaginarem que isso for uma espécie de delay, é uma espécie de travamento que pode acontecer aqui durante, inclusive, essa transmissão ao vivo, isso é qualidade de serviço. De alguma forma, isso altera a experiência que nós gostaríamos de ter com a nossa conexão, né? Então, ela é um conjunto de tecnologias, técnicas e configurações que permitem uma rede tratar diferentes tipos de tráfego de forma diferenciada, ou seja, dar prioridade ao que importa mais em cada momento. Então, para que a gente possa ter qualidade de serviço, né, é como se imaginar que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e que muitas delas vamos ter que saber como agir da melhor forma, mais inteligente, para saber qual dessas questões nós vamos dar mais prioridade, qual que mais importa no momento. Por exemplo, se eu estou aqui agora fazendo uma transmissão ao vivo e eu tenho outros aplicativos aqui abertos, né, mas o que mais importa, ao que a minha conexão tem que dar mais importância é para a minha transmissão. Se eu tiver aqui com o meu WhatsApp web aberto, com o meu Teams aberto, com um aplicativo de jogo rodando aqui em segundo plano, esse serviço vai ter que entender de que
se eles estão abertos, é porque eu posso de alguma forma consultá-los, mas a prioridade nesse momento tem que ser essa minha transmissão. Então, é mais ou menos nesse sentido que ela trabalha, né? Então, assim, porque ela existiu, né? Lá no início da internet, ela foi projetada para que o tráfego de dados assíncronos, e-mail, páginas web, transferência de arquivos, todos esses tráfegos tolerassem um atraso. Com a chegada do VoIP nos anos 2000 e do streaming de vídeo, a rede precisou evoluir para suportar dados sensíveis no tempo real. É como se fosse uma rodovia, uma faixa exclusiva, e a QoS cria faixas exclusivas para ambulâncias, né? Seria o nosso VoIP, no caso dessa analogia com a rodovia, e o restante do tráfego utilizariam as demais faixas, né? Então, por que isso, né? Porque a ambulância ela tem que ter mais prioridade, né? Ela pode estar ali com alguém muito doente, alguém que sofreu um acidente, então ela precisa do trânsito livre, de uma faixa livre para que ela possa chegar até o final, né? E que de alguma forma, se houver algum congestionamento durante o percurso, não afetasse o desempenho da chegada dessa ambulância. Também a mesma coisa acontece com a rede. Se eu preciso ter algum serviço que tem que passar por outros, ou que ele é mais urgente, ele precisa de um caminho livre para poder chegar. Então, vocês estão vendo aí na imagem, né, fazendo analogia com uma autoestrada com faixas exclusivas. Sem QoS, todos os carros competem pela mesma faixa, o que seria um caos. E com o QoS, videoconferência e VoIP andam na faixa preferencial, enquanto downloads comuns vão pela faixa normal. Então, imagine como se você tivesse, por exemplo, também um encanamento de água, que é a sua largura de banda. Sem a qualidade de serviço, todas as torneiras iriam competir igualmente por essa água. Com o QoS, o encanamento principal tem válvulas inteligentes. A torneira da cozinha é uma conexão, a mangueira é outra conexão, o chuveiro é outra conexão, e eu tenho ali prioridades, né? Qual é que qual que tem mais uso, qual que precisa cair mais água, qual é o mais usado, qual que demanda mais tempo de uso. Então, esse tipo de controle, se a gente não tivesse uma qualidade de serviço, todos esses serviços teriam competido da mesma forma, o que provavelmente seria um grande caos. Então, por isso que é importante a gente entender o conceito de QoS, para que a gente possa, antes de tudo, não só saber como configurar a nossa rede da melhor forma, mas quais são as regras que nós precisamos ter, não só técnicas, mas também a nível burocrático, a nível de inteligência mesmo, para saber como projetar nossa rede, de forma com que ela seja da melhor forma possível, atinja um nível de qualidade. Então, vocês estão vendo aí na imagem, né? Coloquei uma imagem aí que representa, que ilustra o conceito de QoS, né? Como o objetivo é gerenciar o tráfego de dados para garantir que pacotes importantes passem com prioridade sobre tráfegos menos sensíveis e atrasos, essa imagem, como vocês estão vendo aqui, ela tem aqui o input, que é a entrada, onde ela recebe aí essas várias bolinhas que vocês estão vendo aí, como se fosse um conjunto de pacotes de cores diferentes misturadas, né? Isso aí representaria o tráfego bruto chegando até o roteador, né? E aí passa por diversos pacotes, onde cada um de uma cor pode representar algo distinto, né? Vamos supor que os verdes representam os pacotes de alta prioridade, né? Verde representando os pacotes de alta prioridade, por exemplo, uma chamada VoIP, uma reunião no Zoom. O roxo representa os pacotes de média prioridade, uma navegação web, um stream de vídeo, e o laranja, ele representa pacotes de baixa prioridade, né? Ou seja, pode ser aí um download de um arquivo, uma atualização de um sistema. Então, esses diversos pacotes, eles estão chegando como entrada no roteador, e cada um deles, representado por uma cor, representa um tempo diferente, né? Então, como está em inglês aí, deixa eu colocar aqui só para que vocês entendam, né? Então, aqui seria alta prioridade.
média prioridade. E aqui nós temos uma baixa prioridade. Mas todos eles estão aqui na nossa entrada, né, nosso input, de forma misturada, embaralhada, né? E o roteador, ele não consegue, ele não vai, ele quando ele chega no roteador, de alguma forma, ele vai precisar entender o que fazer com esses pacotes, né? Então, esse ícone central com setas representando o roteador, que vocês estão vendo aqui, ele vai atuar como uma espécie de guarda de trânsito. Ele vai identificar a marcação de cada pacote e decidir para qual fila ele deve ser enviado. Sem QoS, o roteador ia tratar todo mundo de forma igual. Quem chega primeiro, sai primeiro. Seria uma espécie de algoritmo FIFO, né? O primeiro a chegar é o primeiro a sair. O que deveria causar, o que possivelmente ia causar travamento de uma chamada de vídeo, se um download, por exemplo, pesado estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Com o QoS, como é que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com filas de pacote no buffer, né? Então, o roteador iria organizar os pacotes em umas filas separadas, baseadas na sua importância. É o que está acontecendo aqui, né? Ele, nesse terceiro momento aqui da imagem, está acontecendo uma fila de pacotes no buffer, né? Então, a fila, quem está aqui no topo da fila é quem está em verde, que são os pacotes reservados para os pacotes críticos, então eles serão processados primeiro. Quem está no meio são nossa fila do meio é o roxo, processado logo após a fila prioritária. Então aqui está em primeiro, aqui está em segundo, né? E por último, em terceiro, nossos pacotes laranjas, que só serão processados quando tiver uma folga ou de acordo com a proporção menor de largura de banda, né? Elas só vão ser processadas se de alguma forma a gente conseguir finalizar ou processar, né, os pacotes que estão na fila 1 e depois na fila 2. E aqui no nosso output, que seria a nossa saída, seria o resultado final da ordem dos pacotes, não é? Então, vocês estão vendo aqui, não é? Os verdes aparecem primeiro na linha de saída, aqui, ó. Olha sempre o final da lista, né? Os verdes aparecem primeiro na linha de saída. Os pacotes amarelos, que não estavam na legenda, mas geralmente representam o tráfego de controle, é uma classe intermediária, né? Seria esses que estão em amarelo aqui, que não exatamente é um laranja, né? É um momento de transição. E os roxos, né, seguem a sequência. E os laranjas aqui, quem está com baixa prioridade, ficaria por último, né? Então, para resumir, essa imagem demonstra que o QoS ela não aumenta a velocidade da sua internet, né, da sua conexão. De alguma forma, você pode associar a qualidade de serviço com aumento de conexão, com aumento de velocidade, e sim organizar o tráfego existente para que as aplicações que não só podem sofrer latência, atrasos, né, funcionem perfeitamente, mesmo quando a rede está congestionada. É como se a gente fosse criar uma faixa exclusiva de ônibus para os dados mais urgentes. Então, por exemplo, né, eu vou contar um caso aqui que acontece recentemente numa outra organização que eu trabalho. Nós temos lá diversos laboratórios de computadores de alunos, né? Então, sem qualidade de serviço, todo mundo ali, todos os alunos né? De alguma forma, isso você pode ter a melhor conexão de internet no mundo, pode ter a melhor link de internet, que não vai dar conta se a gente não fizer qualidade de serviço. Porque o que é prioritário, né? Falando de um laboratório de aulas para alunos numa universidade. A prioridade tem que ser acessar a página da universidade, acessar sites para estudo, de alguma forma eles conseguirem fazer download de materiais no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então a gente precisa priorizar quais são os serviços que devem estar no topo. Não é senão, se algum aluno estiver, por exemplo, baixando um vídeo pesado, um jogo pesado, ou assistindo um canal no YouTube em 4K, ia comprometer o desempenho de todos os outros alunos. Então, isso não pode existir. Então, quando a gente aplica qualidade de serviço, a gente precisa justamente saber, dentro da nossa
administração de rede, o que deve ser priorizado. E essa realidade pode ser diferente para cada organização. Cada organização tem prioridades distintas, né? É diferente de uma universidade para uma empresa de automobilística, para um hospital, para uma startup. Então, cada uma vai ter uma realidade distinta para saber. Você tem que entender primeiro quem é a sua rede, quem são as pessoas que usam a rede, quais são os serviços oferecidos que precisam estar em prioridade para que a gente possa justamente saber como configurar o nosso roteador para que ele possa trabalhar com nessa linha aqui, nessa perspectiva, né, de se montar uma fila de prioridades da melhor forma possível para atender os usuários da rede. Bom, e quais seriam os 4 parâmetros do QoS, não é? Como eu falei para vocês, antes de falar nesse assunto, por exemplo, né, em 2024, com a polarização das redes reuniões híbridas, né, e houve um boom aí das reuniões híbridas na pandemia e no pós-pandemia, né, muita gente utilizando o Zoom, Teams, Google Meet, o trabalho remoto também ampliou bastante. O QoS se tornou crítico nas redes corporativas, né? Então, empresas como Cisco, Juniper, eles lançaram recursos de QoS inteligentes baseados em inteligência artificial que detectam automaticamente o tipo de tráfego e ajustam prioridades em tempo real, sem uma configuração manual. Então, isso é algo que também cresceu muito e é algo que vale a pena vocês pesquisarem também como está o uso da inteligência artificial para a qualidade de serviço. Só um parênteses aqui que eu faço para a aula. Bom, e sobre os 4 parâmetros do QoS, antes de falarmos desses mecanismos, precisamos entender o que medimos para saber se uma rede tem boa qualidade. Então, existem algumas métricas que são fundamentais para isso, que a gente, quanto profissional de rede, precisa saber diferenciar muito bem. Uma delas, acontece muito de acharmos que são palavras sinônimas ou confundir esses termos, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, nós temos aí 4 métricas que nós vamos ver de forma mais aprofundada, como cada uma funciona. Nós temos aqui a latência, que seria o tempo de viagem de um pacote da origem ao destino. Nós já temos o jitter, que seria uma variação no atraso entre pacotes consecutivos. A largura de banda, que é a capacidade máxima de transmissão do canal. A perda de pacotes, que seria o percentual de pacotes que não chegam até o destino. Então, cada aplicação dessa tolera de forma diferente cada um desses parâmetros. Então, o que é pior para assistir, por exemplo, vocês estão assistindo um filme, uma série na Netflix? Alta latência ou alta perda de pacotes? Né? Então, e são conceitos distintos que é importante saber o que influencia quando a gente vai assistir um vídeo, quando a gente vai jogar. No caso da Netflix, como nós estamos falando aí de um streamer com buffer, a alta latência ela pode até ser tolerada. Né? O player pré-carrega o conteúdo. Agora, a perda de pacotes ela vai causar problemas aí visuais, mesmo com buffer, né? Então, já para o VoIP ele é diferente, o oposto. A latência, com certeza, vai ser um problema crítico. Então, percebam que para cada um dessas métricas, podem ter impactos diferentes a depender do tipo de serviço que a gente espera, né? Bom, vou entrar em detalhes de cada um desses conceitos de forma mais detalhada. Primeiro, a latência, né? Qual é o conceito de latência que nós temos, né? A latência é o tempo que cada pacote leva para viajar de origem ao destino. E geralmente nós medimos elas em milissegundos, ms, né? Mas a latência total que o usuário sente, ele é a soma de 4 tipos de atrasos distintos, né? Vocês estão vendo aqui, para cada a reunião da latência, ela representa esses 4 tipos de atraso. Vocês estão vendo aqui, né? A primeira delas é a propagação, que seria a velocidade da luz no meio físico, né? Então, a fibra ótica ela tem aí, em média, 2/3 da velocidade da luz no vácuo, né? Levaria aí, por exemplo, aí de Salvador, São Paulo, 15 milissegundos mínimos de propagação. Então, seria o atraso fixo causado por uma distância na velocidade da luz. O processamento seria o tempo para o roteador ler o cabeçalho e decidir para onde encaminhar o pacote, né? Em roteadores modernos, isso aí vai em
US, mais ou menos, não é? Então, o tempo gasto pelo roteador para analisar e encaminhar os pacotes. Nós temos a fila, que é o tempo de espera se houver congestionamento. Então, ele pode variar de 0 a centenas de milissegundos, dependendo da carga que ele leva. Aquela fila que eu falo aqui é isso que eu mostrei para vocês aqui, que acontece lá no roteador, quando eu expliquei para vocês aqui essa imagem. E a serialização, né, é o tempo para converter o pacote em bits e colocá-los no cabo. Ela depende da velocidade do enlace. Então, por exemplo, num link de 1 megabyte por segundo, um pacote de 1.500 bytes, né? Então, fazendo uma analogia aí, né? É como se fosse uma carta leva para chegar ao destino pelo Correios. Quanto mais longe, mais paradas no caminho, maior a latência. Então, quando você manda uma carta para uma pessoa, hoje em dia ninguém manda carta, né? Mas, por exemplo, quando vocês fazem uma compra na internet, né, de algum equipamento, algum eletrônico, provavelmente ele não vai, a empresa não vai mandar só aquilo que você comprou para sua casa de forma direta, né? Quem vai fazer o transporte, né, seja um transporte aí via caminhão, via carro, ele vai ter outras paradas, ele vai ter outras encomendas no caminho. Quanto mais paradas, não só quanto for, não só a distância até chegar a você, mas quanto mais paradas ele tiver, maior vai ser a latência, né? Maior vai ser o tempo que um pacote vai levar para chegar da origem ao destino, né? E isso aí vai depender de propagação, de processamento, de fila, de serialização. É toda uma logística que precisa ser feita quando a gente vai fazer uma entrega de uma encomenda para garantir pelo menos uma entrega dentro do prazo estipulado. Da mesma forma, a rede trabalha para que possa fazer esse gerenciamento de envios de pacotes. Bom, a latência, ela tem alguns impactos, né, alguns valores de referência, né? Agora que a gente entendeu o que é o conceito, pode tentar entender quais são os limites práticos aceitáveis para cada tipo de aplicação. Né? Esses números eles vêm de padrões internacionais, de experiências da indústria, né? Então, por exemplo, no VoIP, né? Até 150 milissegundos ainda é aceitável. Acima disso, a conversão aí vai ter já problemas, né? Então, a videoconferência ele também tem um limite de até 200 milissegundos, games online de 20 a 80 milissegundos, transferência de arquivo, ele já tem uma tolerância a alta latência, não é em tempo real, né? Então, as aplicações de tempo real eles são mais sensíveis à latência, né? Eles vão sentir qualquer tipo de atraso, você vai ser muito mais perceptível, né? E nós temos algumas ferramentas para medir a latência, né? Como o ping, o traceroute, o MTR, né? Então, o comando ping ele vai medir o nós chamamos de RTT, nosso Round Trip Time, aí de volta, né? Então, para aplicações de voz, o que importa é a latência one-way, que deve ser menor ou igual a 150 milissegundos para garantir uma qualidade aceitável. Isso aí é o que impacta, né? Então, por exemplo, se eu vou utilizar um comando, vocês podem utilizar, por exemplo, um comando para um determinado site, não é? Vocês podem ver o RTT em tempo real, vocês podem ver a latência em tempo real. Se eu colocar aqui, deixa eu abrir aqui meu prompt de comando, opa. Então, eu estou abrindo aqui meu prompt de comando, né? Só para que fazer um teste aqui, né? Eu vou dar um ping aqui para o nosso Google. É 8.8.8.8. Olha só, apareceram alguns dados aqui que vocês estão vendo aqui, ó. O que isso aí quer dizer, né? Então, quando ele aparece, é o tempo de resposta até acessar o servidor do Google. Então, vocês estão vendo aí que ele fez 1, 2, 3, 4 disparos e
no final ele apresentou aí um relatório, né? Então, o que isso quer dizer aqui, né? Que a latência é o tempo que um pacote de dados, você já sabe, leva para ir da sua máquina até o destino, voltar, né? Na sua saída, o tempo que nós temos aqui é de que 30 milissegundos, né? Que é a média aí, né? Então, por que isso importa? Né? Em redes, quanto menor esse número, mais instantânea é a comunicação, né? Então, note que esses valores eles variam ligeiramente. 29, aí no segundo 31 milissegundos, no terceiro 31, no quarto 30, né? Essa variação na latência entre pacotes sucessivos é o que nós chamamos de jitter, que a gente vai ver logo a seguir. Nesse caso aqui, o jitter foi baixíssimo, né? Houve poucas oscilações aí, né? O que indica que minha conexão aqui ela está muito estável. Se a gente encontrasse aí um salto muito grande, por exemplo, 30 milissegundos, e o próximo salto fosse 200 milissegundos, isso aí ia representar um problema de estabilidade, né? Vocês estão vendo aqui TTL igual a 112. Esse é nosso time to live. Isso aqui indica por quantos roteadores, saltos, o pacote passou. Então, para chegar até da minha máquina até o servidor do Google para poder fazer para ter um retorno, ele houve 112 saltos, né? Então, e a perca disso foi 0%, né, que indica que a latência não está causando descarte de pacotes, né? Quando a latência ela é muito alta, o pacote ele vai de alguma forma expirar e ser considerado perdido, né? Então, como eu estou aqui agora em Salvador, esses 30 milissegundos de latência representam o tempo que a luz ou sinais elétricos levou para percorrer os cabos de fibra ótica, passar por diversos roteadores de borda, até chegar ao servidor e voltar, né? Então, para minha localização, 30 milissegundos para o DNS do Google é um valor muito bom. Indica que provavelmente eu estou saindo por um ponto de tráfego IXP eficiente na região ou conexão direta de alta velocidade, né? Se eu colocar aqui agora um comando traceroute, um tracert, na verdade, né? 8.8.8.8, eu posso ver aqui a latência acumulada, né? Como eu não especifiquei o número de saltos, ele vai colocar aí até terminar, né? Então, quando a gente roda aí o primeiro salto, né? Esse primeiro salto que ele faz aqui, provavelmente é do meu roteador doméstico, né? Então, a latência aqui, vocês estão vendo aí que ela é bem baixa, de 1 milissegundos. Se ela estiver muito alta, né, acima de 20 milissegundos, né, o problema é que do meu sinal aqui, do meu Wi-Fi, do meu cabo interno. Do 2, né, vocês estão vendo aí o número 2, ele já é o salto intermediário, né, são os roteadores do meu provedor de internet. Então, aqui a latência começou a subir conforme o pacote viaja fisicamente, né. O 3, provavelmente, né, é o meu roteador, o meu salto de borda, né? Então aqui a gente vai ver, por exemplo, um código da operadora. É aqui que esse meu pacote vai sair da rede e entrar no backbone da internet. Até chegar no último salto, né? 14 aqui, que vocês estão vendo aqui que eu passei por diversos roteadores até chegar no meu servidor do Google, né? Então, se o meu salto tem 3 tem 20 milissegundos e o salto 4 pula para 150 milissegundos, a gente pode identificar aqui onde exatamente, por exemplo, poderia ter um problema de congestionamento, né? Então, quando eu estou verificando aqui cada um desses saltos, né, a variação foi não ultrapassou 30 milissegundos, é um sinal de que não houve um problema aí de latência, né? Mas se tivesse tendo um problema para chegar até o Google, né, uma latência que aumentasse de forma muito intensa, ou dar um salto muito alto, então a gente poderia identificar onde é o problema, onde exatamente é o problema, né? Em que roteador está acontecendo esse problema, identificar quem é seu gateway e começar a entrar em contato com a sua operadora para saber o que está acontecendo. Então também pode ter uma boa análise só fazendo análise aí via prompt de comando. Vocês podem fazer esse teste aí, utilizando aí, dando um ping aí para
algum terminal, algum site que vocês tenham curiosidade, algum computador que vocês estejam em rede, e fazer esse comando tracert também para poder percorrer esses caminhos aí entre cada roteador. Bom, eu até antecipei, mas vamos falar agora do jitter, né? Que vocês viram aqui no exemplo também que eu falei, comecei a falar dele. O jitter é como se fosse a variação do atraso. Né? Mesmo que a latência média seja baixa, se ela oscila muito, às vezes ela vai oscilar de 10 milissegundos, às vezes 100 milissegundos. Né? O resultado para as aplicações de esse resultado para aplicações de voz, por exemplo, ele é desastroso. Então o cérebro humano é muito bom para tolerar um atraso constante, mas ele é péssimo para tolerar atrasos irregulares. Então é isso que acontece com um jitter. Né? Imagine, por exemplo, um ônibus regular. Um serviço de ônibus que deveria passar a cada 10 minutos. Se ele passa sempre exatamente em 10 minutos, você se acostuma. Agora, se um dia ele passa em 5, depois em 20, depois em 2 minutos, você nunca vai saber quando exatamente você precisa chegar no ponto para poder pegar aquele ônibus. Então, pacotes de voz são iguais. Um codificador ele gera um pacote a cada X milissegundos. Se eles chegam de forma irregular, o decodificador do outro lado ele fica sem pacotes em alguns momentos, gerando ruído. Então, o que seria um grande caos, né? Então, por isso que como solução nós temos o nosso JitterBuff, que é um receptor VoIP, por exemplo, para utilizar, onde ele pode ter uma pequena fila que armazena alguns pacotes chegados e os reproduz em intervalos regulares. Isso aí serviria para suavizar o jitter, né? Então, um JitterBuff ele maior reduz o jitter, mas aumenta a latência. Então, isso também é um problema, né? Então, tem que saber utilizar da melhor forma possível. A gente pode ter um JitterBuff estático, né, onde ele tem um tamanho fixo configurado pelo administrador. Então, ele é mais simples de ser configurado, mas pode ter desperdício. Ou pode ter um JitterBuff adaptativo, né, que ele vai ajustar o tamanho dinamicamente conforme as condições da rede. Ele é o padrão, por exemplo, aí, em aplicativos modernos, né, o Zoom, Teams, o WhatsApp, a gente vai utilizar sempre o JitterBuff adaptativo, né? E desde 2022, desde o final da década de 2020, 2021, 2022, né, os algoritmos de machine learning eles são usados em aplicativos como Google Meet, Teams, para prever jitter e ajustar esses buffs proativamente, né? Então, esse problema ocorra, ao invés de reagir depois. Isso reduz corte de voz, problemas internos de comunicação. Então, é uma forma da gente utilizar também essas novas tecnologias ao nosso favor. Bom, uma outra questão que nós temos é a nossa largura de banda. Né? Já falei de latência, falei do jitter. Vamos falar agora um pouco de largura de banda. É a capacidade máxima de um enlace. Né? Quantos bits por segundo ele consegue transportar. Né? É a capacidade máxima, não a velocidade atual. Né? Então, assim como aquele exemplo que eu falei da rodovia, assim como uma rodovia de 8 faixas pode ter todas elas paradas em engarrafamento, um link de 1 gigabytes por segundo pode ter alta latência se ele estiver congestionado. Então, ela é a capacidade máxima de transmissão de um enlace medida em bytes, kilobytes, megabytes por segundo ou gigabytes por segundo. Né? Então, é muito comum os alunos confundirem esses dois conceitos, né? Largura de banda e latência. A latência é o tempo de viagem de um pacote. A largura de banda é quantos pacotes podem viajar ao mesmo tempo. É a capacidade máxima que eu posso colocar. Então, por exemplo, a latência, né? Se eu for comparar com um caminhão que vai fazer uma entrega. Então, se eu for medir a latência, eu vou calcular qual o tempo que esse caminhão levaria de um estado para o outro para chegar. E a largura de banda, não. A largura de banda eu quero saber quantos pacotes podem viajar nesse caminhão ao mesmo tempo. Eu posso colocar aí quantas encomendas ele caberia para chegar até o destino. Então, a largura de banda ele vem nesse sentido, a capacidade máxima de transmissão dentro de um mesmo enlace. Né? Fazendo analogia, né? Uma rodovia seria o número de faixas, o encanamento seria o diâmetro do cano, a internet que nós conhecemos seria uma prioridade
alta, então, fazendo uma analogia para que vocês possam entender, né? Por exemplo, vocês vão fazer um download de um arquivo, né, de 10 megabytes por segundo, 10 gigabytes. O que importaria mais, a latência ou a largura de banda? Provavelmente a largura de banda, né? Para a chamada de invoice seria o oposto, né? Então o QoS ele tem que equilibrar esses dois conforme o tipo de tráfego. E um outro ponto que nós temos é a perda de pacotes, né? A perda de pacotes ocorre quando um pacote é descartado antes de chegar ao destino. Então, quando eu voltando aqui, né, a largura de banda, eu falei para vocês que é um caminhão levando vários pacotes. Vamos supor que durante esse caminhão, a traseira do caminhão se abre e alguns pacotes caem, né? Ou eles são, de alguma forma, adulterados, perdidos, né? Então, isso seria nossa perda de pacotes, né? Ocorre quando o pacote é descartado antes de chegar ao destino. E as causas, elas são variadas, né? E o impacto depende muito do qual protocolo de transporte está sendo usado. O TCP ele lida bem com isso, porque se ele houver uma perda, ele retransmite. Já o DP, nós vimos isso na aula passada, né? Nos nossos protocolos da camada de transporte, ele não retransmite. Então, por isso que o VoIP e o vídeo, eles sofrem mais. Né? Então, no congestionamento, né? Uma fila do roteador cheia, novos pacotes chegando são descartados. É a causa mais comum, por exemplo, em redes empresariais. Então, seria como se fosse da forma, né? No envio do TCP com aviso de recebimento, eu garanto que aquele pacote realmente chegou. E o DP ele envia sem aviso de recebimento. Se houver alguma perda, eu não tenho como resolver o problema. Então, vai depender muito do tipo de conectividade que eu estou utilizando. A prioridade, na verdade, né, daquele tipo de conexão. E aí, nessa tabelinha aqui, eu faço uma tabela comparativa daquilo que a gente falou. Né? Então, para te consolidar os 4 parâmetros em uma tabela, né? Aqui é um objetivo de te reforçar que não existe um parâmetro mais importante que o outro, mas cada um tem seu perfil de sensibilidade. Então, a QoS que envolve latência, jitter, largura de banda, perda de pacotes, se você falar assim, professor, qual é o mais importante, qual é o melhor, não existe isso. Né? A gente precisa entender que vai depender do tipo de aplicação. Para cada tipo de aplicação, ela pode ter uma sensibilidade, um impacto diferente. Enquanto a latência ela é medida em milissegundos, né, esse impacto dela principal é que o atraso dela vai ser perceptível, na verdade, né? Então, um atraso na voz, por exemplo, a voz vai ficar parecendo um eco, né? Então, as aplicações mais sensíveis a ela vai ser o VoIP, o Games, o vídeo. O Gira também é medido em milissegundos, né? Vocês com um impacto percebido, né? Vocês iam ver uma voz, um vídeo distorcido, né? Então, em VoIP, stream, ela também vai ser bem mais sensível. A largura de banda, ela é medida em megabytes por segundo ou gigabytes por segundo. O efeito percebido, o principal impacto percebido para ela é o congestionamento. Então, ela vai apresentar ali uma lentidão geral. Então, ela vai ser muito mais sensível a essas questões. E a perda de pacote ela é medida em porcentagem, né? Então, as falhas mais comuns, o impacto mais comum que é perceptível são as falhas na comunicação, né? E em serviços de VoIP, vídeo, a gente vai muito perceber serão as aplicações mais sensíveis em relação à perda de pacote. Bom, aqui eu falo agora dos mecanismos de QoS, né? Agora que vocês sabem o que medir, como entender, como garantir que esses parâmetros na prática, né? Então, os mecanismos de QoS, ele agem em 3 etapas. Primeiro, eles identificam o tráfego, depois o classificam por categoria
e finalmente eles vão tratar cada categoria de forma diferenciada, né? Então, o que acontece aqui, né? Numa primeira etapa, né? No primeiro momento, nós temos uma classificação, o roteador vai identificar o tipo de tráfego, é VoIP, é web, é backup, por porta, IP. Depois ele faz uma marcação, cada pacote recebe uma etiqueta de prioridade no cabeçalho IP, e depois acontece o enfileiramento. Esses pacotes são colocados em filas distintas conforme a sua classe. Filas prioritárias serão servidas primeiro. Depois há um processo de policiamento, onde o tráfego que excede a taxa contratada é descartada, né? Ou atrasado. E por fim nós temos o nosso red descarte, né? Que é onde vamos descartar esses pacotes seletivamente antes que a fila lote, evitando uma espécie de colapso, né? A ideia aí é a gente conseguir identificar, classificar e tratar diferentemente cada tipo de tráfego. Então, para que a gente possa, apenas nesse primeiro momento, entender os efeitos que cada um pode causar no primeiro momento. Bom, então, nessa primeira atitude que o QoS faz das filas, né, é o coração da qualidade de serviço. Quando o roteador recebe mais tráfego do que consegue caminhar instantaneamente, ele vai precisar decidir quem espera e quem passa primeiro. Então, o algoritmo da fila vai definir essa resposta, né? É como se fosse um banco com atendimento utilizando FIFO. Uma fila só, todo mundo, quem chegar primeiro ia ser atendido. Mas isso não é o ideal, não é? Por quê? Porque pode chegar alguém com prioridade, chegar um idoso, chegar um gestante. Essas pessoas precisam ser atendidas primeiro. Então, para aplicar qualidade de serviço, eu preciso usar um algoritmo distinto que possa dizer, olha, não, essas pessoas que têm prioridade precisam ser atendidas primeiro, né? Então, é essa forma que a gente pode trabalhar com os algoritmos do FIFO, da fila, né? O primeiro algoritmo FIFO, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair, ele é o mais simples, mas ele é injusto, porque vai causar sobrecarga, justamente porque ele vai tratar todo mundo como igual, sem diferenciação. Então, no congestionamento, todo o tráfego iria sofrer igualmente. Então, ele é usado aí em links sem congestionamento esperado. Se a gente achar que não tem condição nenhuma de ter congestionamento, ele pode até ser interessante. Mas ele, recorrentemente, é o mais inviável. Nós temos o nosso algoritmo PQ, Priority Query, que seriam 4 filas. A nossa fila alta, média, normal e baixa. Onde a nossa fila mais alta é servida completamente antes das demais. E aí, ou seja, né, a nossa fila de maior prioridade, ela é sempre servida primeiro. Mas aí nós temos um risco chamado de starvation, né, onde nosso tráfego de baixa prioridade nunca é servido se o alto estiver sempre cheia. É aquela questão, né? Se eu tiver sempre alguém com prioridade para poder atender, pode ser que quem não é prioridade nunca vai chegar à sua vez. Então esse algoritmo também tem problemas. É como se fosse o seguinte, é como se eu fosse organizar uma fila onde eu falasse, olha, quem chegar com prioridade, quem for prioridade vai ser atendido primeiro. E aí eu só chegasse pessoas com prioridade o tempo inteiro. E eu lá, não sou tão jovem assim, mas não sou idoso ainda, nunca ia ser atendido, por exemplo. Então, pode ser que aconteça esse problema que nós chamamos aí de starvation, que quem não tem prioridade nunca seria servido se toda vez chegasse alguém com alta prioridade, né? Aí nós temos também um algoritmo que tenta resolver essa questão, que é o algoritmo WFQ, né? Que ele vai detectar fluxo automaticamente e distribuir a banda de forma proporcional, né? Ele vai tentar ser mais justo, mas sem controle granular pelo administrador da rede, né? Então é como se eu fosse, de alguma forma, criar uma fila, isso é um caso hipotético, né? Vou criar uma fila só para quem é prioridade, criar uma fila só para quem não é prioridade, porque de alguma forma aí eu consigo detectar esse fluxo de forma automática e distribuir a banda de forma proporcional. Eu vou deixar ali um caixa que atende prioridade, um fluxo específico para um caixa que não atende prioridade, que já precisa ter um fluxo diferente, né? Essa é a diferença. E também nós temos o algoritmo CBWFQ,
né? Nosso classe, que ele é baseado no WFQ, né? Onde nós temos já aí a figura do administrador que define as classes e pesos de forma manual. Então ele combina as duas coisas, ele combina controle automático com justiça, que de alguma forma dá autonomia para o administrador da rede também personalizar esse tráfego, né? Então ele é amplamente utilizado aí nos roteadores da Cisco, por exemplo, né? Onde você tem as duas coisas. Você tem a distribuição de forma automática, mas também dá autonomia para o administrador, de alguma forma, personalizar essa configuração. Bom, e nós também temos o algoritmo LLQ, né? Que ele é o algoritmo mais importante para redes que trafegam voz e vídeo juntos com dados. Ele resolve aquele problema do QoS convergente, né? Onde ele precisa garantir latência ultra baixa para a voz sem deixar os outros tráfegos sem banda, né? Então, por que o LLQ ele é superior ao PQ simples? Né? Porque o PQ simples ele pode causar, aquele problema que eu falei para vocês do starvation, se a fila prioritária nunca esvazia, as outras ficam esperando indefinitivamente. E o LLQ é o nosso... ele tem um limite de policiamento na fila estrita. Se a voz tenta usar mais banda do que configurado, esse excesso ele é descartado e ele vai liberar a capacidade para os demais. E o restante do tráfego ele vai utilizar o CBWFQ, onde cada classe vai receber uma cota mínima garantida, né? Então essa vai ser a diferença entre um algoritmo e outro. Bom, então antes de enfileirar os nossos pacotes, o roteador ele precisa saber que tipo de tráfego ele está recebendo. Isso que nós chamamos de classificação. E para que roteadores ao longo do caminho eles tomem a mesma decisão, nós marcamos os pacotes como se fosse uma etiqueta para que cada dispositivo na rota ele saiba como tratar aquele pacote. Então, quais são os nossos métodos de marcação? Ele pode ser por número de porta, então VoIP, UDP 5060, RTP, portas dinâmicas UDP, HTTP, TCP 80, HTTPS, TCP 443. Nós podemos pôr endereço de origem. Então, servidores de telefonia conhecidos recebem prioridade automaticamente. Pode ser por protocolo, DSCP. Ele vai ler o campo já marcado no pacote, se o dispositivo de origem marcou corretamente. Ou por inspeção profunda, DPI, onde ele vai analisar o payload do pacote para identificar aplicações mesmo em portas não padrão. Então, ele é fundamental aí para identificar tráfego criptografado, por exemplo. Dentro dessa questão aqui, nós temos um conceito bem interessante também, que é o conceito de política e modelagem. Quais são as diferenças entre eles? Então, enquanto descarta os pacotes imediatamente, o shaping, que é a modelagem, ele vai atrasar esses pacotes em buffer. Enquanto a política, ele não descarta nada de forma imediata, a nossa modelagem aumenta a latência levemente. Então, na verdade, são duas formas de conseguir trabalhar com controle de tráfego. Ele vai limitar esses clientes à medida do momento que ele vai exceder esse contrato. O outro, ele vai suavizar algumas formas de envio desse tráfego. Uma vai ser mais propícia para a entrada no provedor, outra para a saída do cliente. E cada um vai ter controles específicos, Enquanto na Policing nós temos uma pilha de pacotes na UDP e a TCP vai transmitir, no nossa modelagem, no TCP ele vai funcionar muito bem, já no UTB, na UDP ele é melhor utilizar com certo cuidado, porque pode ter essa questão da latência elevada. E nosso DSCP e nosso COS são os mecanismos de marcação usados para carregar a nossa etiqueta de prioridade nos pacotes. Então, enquanto o nosso DSCP ele opera na camada IP, nessa camada 3 aí do modelo OSI,
significa que a marcação sobrevive antes dos roteadores, eles acontecem antes dos roteadores. O COS ele já opera na camada de internet, né? Na camada 2, né? E no frame internet, na verdade. E aí ele é apagado quando o frame passa por um roteador para outra subrede. É como se fosse o COS, como se ele fosse um crachá de visitante, válido ali somente dentro daquele prédio, ou seja, se eu entro em um prédio, um evento, em algum local, eu sou um visitante, aquele crachá que eu recebo de visitante só vale naquele local. Já o DSCP ele é como se fosse um passaporte, né, onde ele não vale apenas naquele local, ele pode valer em qualquer outros locais dentro daquele país, né? Então, ele seria ali qualquer roteador IP ao longo do caminho. Então, são formas da gente marcar os nossos pacotes de forma distintas, né? Onde ele delimita exatamente onde ele pode percorrer, onde ele pode ser processado. Bom, então o DSCP ele define uma hierarquia de classes de serviço, né? A mais importante para o mercado são a F para voz, a F4X para videoconferência, nós temos a CS3 para sinalização, nós temos a CS0/BE para tráfego padrão sem prioridade, onde cada um aí ele vai ter um uso típico distinto, né? Ele vai ter uma especificação distinta, né, para cada tipo de uso. Vocês estão vendo aqui, né? Pode ser VoIP, videoconferência, tráfego de dados. Então, o ponto crítico aqui de entender é que o DSCP ele marca a intenção do remetente, né? Mas cada roteador no caminho ele pode ou não respeitar essa marcação. Ele vai dizer qual é a intenção de quem está enviando o pacote. Mas para o QoS funcionar, todos os dispositivos do caminho devem ter uma política de QoS configurada, né? Então, cada roteador ele pode ou não respeitar essa marcação. Então, em redes corporativas, isso é controlável, né? Na internet pública, provedores frequentemente ignoram ou remarcam o DSCP, né? Tem também, de alguma forma, essa autonomia própria, né? Bom, então já concluímos agora a nossa primeira aula, nossa primeira parte, desculpa, de falar sobre QoS, e vamos para a segunda parte agora, onde nós vamos falar sobre roteamento dinâmico, entendendo aí os principais algoritmos que fazem parte do roteamento dinâmico, que é o nosso RIP, OSPF e BGP, né? Vamos entender o que cada um aí significa, né? Como os roteadores eles aprendem os caminhos automaticamente. Essa é a espinha dorsal da internet, né? Se você abre uma página web, são os protocolos de roteamento dinâmico que decidem em milissegundos por qual caminho o seu pacote vai trafegar, né? Então, imagine quantos roteadores existem na internet hoje, quantas rotas, né? 1 bilhão de roteadores no mundo. A tabela BGP global hoje tem aproximadamente quase 1 milhão de prefixos, né? Então é muita coisa que acontece aí. Então entender como funcionam esses roteamentos nos ajuda muito. Bom, qual a diferença de roteamento estático e roteamento dinâmico, né? Primeiramente, o roteamento estático é quando o administrador digita manualmente cada rota em cada roteador. Ele funciona bem para redes pequenas e estáveis, né? Mas imagine fazer isso para a internet inteira, seria impossível. Então aí que nós entramos os protocolos de roteamento dinâmico, onde os roteadores eles conversam entre si, trocam informações e eles calculam automaticamente os melhores caminhos. Porque nem sempre o melhor caminho é o caminho mais rápido, né? É a mesma coisa quando vocês vão sair de casa para ir no trabalho ou para ir fazer compras, vão no supermercado. Então, às vezes, vocês podem escolher uma rota que essa rota pode estar congestionada, pode ter algum acidente, mesmo que ela seja a rota mais curta. Então, o que é o ideal, né? Que o GPS faz hoje, né? Olha, ele indica, olha, vai por essa rota, que você vai percorrer uma quilometragem maior, mas ela está mais livre. Ela não tem trânsito, ela tem menos semáforo,
ela não tem nenhum tipo, ela não está acontecendo nesse momento em tempo real, ele vai saber se está acontecendo algum acidente. Então, da mesma forma, eu trabalho os roteadores dinâmicos na rede. Eles precisam conversar entre si para que eles possam calcular qual será esse melhor caminho, e nem sempre o melhor caminho é o caminho mais curto, né? Então, o GPS em trânsito em tempo real é como se fosse esse processo, né, que o Waze faz, por exemplo. Ele recalcula o tempo real se um determinado percurso cair ou ficar congestionado, né? Bom, antes de falar do protocolo RIP, né, ainda em roteamento estático e dinâmico, é importante que vocês entenderem também o conceito de convergência, né, que é o tempo que os roteadores levam para atualizar suas tabelas após a mudança de topologia. Por exemplo, acontece uma falha de link, chega um novo roteador. Então, a convergência rápida, ela é crítica para minimizar tempo de disponibilidade. Esse conceito é muito importante para que a gente possa entender, de agora em diante, os protocolos que eu vou falar, RIP, OSPF e BGP. Né? Essa questão da convergência, que é esse tempo que o roteador vai ter para atualizar suas tabelas após qualquer tipo de mudança que possa acontecer de forma intempestiva. Bom, um protocolo que nós temos é o protocolo RIP, que é o nosso protocolo Routing Information Protocol, que é o mais antigo que nós temos, o protocolo de roteamento dinâmico mais antigo ainda em uso. Ele surgiu aí na ARPANET aí, na década de 70 e foi especificado em 1988. E ele é bem simples, né? A sua simplicidade é sua maior qualidade, digamos assim, né? Então, como é que ele funciona? Ele funciona através de um algoritmo de distância de vetor, né? Então, cada roteador com RIP, ele conhece apenas os seus vizinhos diretos e a distância até eles. A cada 30 segundos, ele envia uma tabela de roteamento completa para todos os vizinhos. Os vizinhos recebem essa tabela e atualiza a deles. É como se fosse um boato que vai passando de uma pessoa para pessoa. Né? Então, dessa forma que trabalha esse protocolo. Né? Então, imagine que você fala alguma coisa para o seu vizinho. Né? Pergunta para o vizinho, qual é o caminho até o mercado? Ele diz 2 quarteirões para o norte. Mas ele só sabe isso porque perguntou ao vizinho dele. E isso aí, essa informação vai se propagando. Né? Mas se alguma informação errada acontecer no meio, isso também vai se espalhar. Né? O que nós chamamos aí de count infinity. Né? Então, o RIP aí, quando acontecer isso, o link vai cair, os roteadores vão ficar aumentando a contagem de saltos indefinitivamente até chegar no final. Então, tem seus prós e contras, né? Nós temos a RIP versão 1, que já está obsoleto, né? Sem suporte a versões a subredes, né? Então ele não envia a máscara de subrede, né? Já não se usa. Nós temos o RIP versão 2, que ele, nosso Classless, onde ele envia máscara, então ele suporta VLSM, autenticação MD5, utilizada em multicast. E nós temos o nosso RIP PNG, que é a versão aí para nosso IPv6, né? Onde ele já utiliza aí o conceito de multicast, né? Onde é que a gente usa ainda o RIP, né? Ele é ainda muito importante e utilizado em laboratório de estudo, PacTrace, por exemplo, GNS3, redes muito pequenas, nós tivemos ali no máximo até 10 roteadores, alguns dispositivos embarcados legados que não suportam alguns protocolos mais modernos. Então, ele está em processo de obsolescência, né? A Cisco, por exemplo, já removeu o suporte à primeira versão do RIP em alguns dispositivos, né? Então, aos poucos ele está caindo em desuso, mas ele ainda pode ser estudado ainda como case ainda para os laboratórios virtuais, para redes muito pequenas. Pode ser que ele ainda seja interessante, justamente por conta dessa facilidade que nós temos de configurá-lo, né? Bom, no outro protocolo que nós temos é o nosso OSPF, que é o nosso Open Short Path First, que é um protocolo de roteamento dinâmico mais usado em redes corporativas no mundo. Então, diferente do RIP, que conhece apenas os vizinhos,
o SPF ele constrói um mapa completo de toda a topologia da rede e vai calcular os melhores caminhos localmente, utilizando aí um algoritmo chamado de algoritmo de Jastra, né? Então ele é muito mais complexo que o RIP, né? Como eu falei, o RIP ele vai conhecer apenas quem são meus vizinhos. É como se eu morasse aqui no prédio e conhecesse apenas os meus vizinhos aqui do andar. E o SPF não, eu teria que conhecer todo mundo do meu condomínio, todo mundo do meu bairro, todo mundo da minha cidade, todo mundo que faz parte aqui da rede metropolitana. Então, é como se eu tivesse um mapa completo da cidade e eu perguntasse cada esquina, com o SPF você tem um maps completo de tudo, né? Conheço todas as ruas, todos os semáforos, e vou calcular mesmo o melhor caminho sem depender do que os outros me dizem, né? Porque eu tenho um conhecimento geral de tudo. Então, se eu perguntar para alguém, eu vou para a rua X, e alguém me fala que é para ir para a rua Y, eu tenho um poder de sabedoria para saber, não vou pela rua Y porque ela é perigosa. Mas eu só conheço isso porque, justamente, eu não vou confiar só no que meu vizinho falou. Eu tenho um conhecimento geral de toda a minha rede, né? Bom, como é que o SPF ele é calculado, né? Então, ela é calculada através da métrica de custo, né? Baseado na largura de banda do enlace. Então, esse custo é calculado como, por exemplo, um custo de 100 milhões em uma largura de banda em BPS, um enlace de 100 megabytes por segundo teria um custo X, 10 megabytes por segundo 10, 1 megabytes por segundo 100. E o SPF soma os custos de cada enlace do caminho e escolhe qual é o custo total, não é? Em roteador Cisco, por exemplo, ele tem um cálculo base de referência de 100 megabytes por segundo. O que significa? Né? Que um link de 100 megabytes por segundo e 1 gigabytes por segundo tem o mesmo custo. Isso aí o SPF não consegue diferenciar. Então, já temos como a gente conseguir ter alguns ajustes para poder saber qual vai ser o melhor percurso, né? Em atualizações, apenas quando há mudança na topologia, a convergência rápida e as áreas suportam hierarquias com áreas, né? Então, a área 0 é igual ao nosso backbone, né? Então, como é que ele funciona, né? Tem aqui mais à frente o passo a passo. Em alguns passos sequenciais, né? Primeiramente, nós temos a descoberta dos nossos vizinhos. Então, o carro da roteador envia pacotes hello, aquele pacote inicial no multicast, e esse hello contém, né, o nosso ID do roteador, a nossa área, nossos timers. Depois a gente vai fazer uma lição BDR, que em redes broadcast multiacesso. Então, o critério é sempre a maior prioridade. Se houver um empate, vai saber quem que é a prioridade que foi configurada de forma elegível. Depois nós temos uma troca de LSAs, ou seja, nossos link state, né, onde cada roteador vai descrever seus enlaces em pacotes LCA e enviar via flooding, né? Depois nós temos aqui o nosso cálculo de SPF, onde nosso algoritmo de Jastra vai calcular a árvore de menor custo para cada destino. E por fim nós temos a nossa tabela de roteamento, onde os melhores caminhos entrarão na tabela RIB, né? Que seriam nosso Route Information Base, né? Para cada tipo de velocidade encontrada. Então, cada roteador ele tem um mapa completo da cidade, né, fazendo analogia, e calcula sozinho o caminho mais rápido, diferente do RIP, que só conhece a distância até o vizinho. Essa parte aqui, ela é de fato bem complexa, vocês entenderam o funcionamento do SPF. Mas para título de um tecnólogo, de graduação de vocês tendo um conhecimento geral que eu estou aprendendo, que eu estou mostrando aqui para vocês nesse primeiro momento, já é o suficiente para que vocês possam entender pelo menos o porquê que o SPF ele é mais seguro do que o RIP, né? Deixa eu só fechar aqui a minha janela que está fazendo uma luz muito forte aqui na minha câmera. Só um instante.
Pronto, voltei aqui. Eu estava com a luz forte aqui na minha câmera, que só agora eu percebi. Bom, essa imagem que eu trago aqui para vocês é do funcionamento do SPF. Né? Aqui nós podemos ver aí de forma detalhada, né, essa arquitetura de funcionamento. Então, o SPF utiliza o conceito de áreas para segmentar a rede, para reduzir o tráfego de atualizações de roteamento e economizar o processamento dos roteadores. Então, nós temos aqui na área 0, vocês estão vendo aqui, não é? Nosso backbone, o coração da rede. A função central, né, todas as outras áreas 1 e 2 que estão logo abaixo a ela, deve estar fisicamente ou logicamente conectadas a ela, né? E nós temos o tráfego, que é responsável por interconectar as áreas periféricas, movendo o tráfego entre elas de forma eficiente, e nossos roteadores internos, onde possui todas as suas áreas de interface dentro da área do nosso backbone, né? Os nossos elipses em azul, que vocês estão vendo aí, nossos ciclos em azul, as esquerdas e amarelo, são as nossas áreas secundárias. Então, eles agrupam as redes de roteadores para que as mudanças dentro da área não precisem ser propagadas por todos os roteadores da rede global, apenas para a área daquela área e para o backbone, né? Então, por que nós dividimos a rede assim, né? Primeiro, para a questão da escalabilidade, então permite que a rede cresça sem sobrecarregar a memória dos roteadores com tabelas gigantescas, isolar as falhas, então problema de estabilidade no link de uma área 1, e ela iria ficar concentrada apenas aqui, não ia afetar as outras rotas, e teria a redução do nosso link state, né? Então menos mensagem de controle circulando pelo sistema como um todo, né? Então essa ideia de ter esse tipo de exemplo, utilizando o nosso conceito do SPF. Bom, e nós também temos o nosso algoritmo BGP, nosso Border Gateway Protocol, que é o protocolo que faz a internet funcionar, né? Enquanto o SPF ele roteia dentro de uma organização, uma empresa, a BGP ele roteia entre empresas, entre países, entre continentes, né? É o protocolo de roteamento mais complexo e mais crítico aí que nós temos aí da infraestrutura global, onde ele trabalha aí com sistemas autônomos, né? Que é um conjunto de redes sob uma única política administrativa, onde cada esse é uma coleção de redes IP sob controle de uma única organização, uma política de roteamento unificada. Então, por exemplo, nós temos a AS15169, que é do Google, a AS7019 da AT&T, a AS4837 da Claro. Então, cada um tem a sua política de roteamento única que, de alguma forma, a gente precisa unificar para saber como trabalhar, né? Algumas características do BGP, né? Ele utiliza alguns atributos ao invés de simplesmente métricas numéricas para decidir o melhor caminho, né? Então, nós temos os stub AS, que só tem uma conexão com outro AS, ou seja, é uma empresa pequena, com um único provedor, ele só origina tráfego, não faz trânsito. Nós temos o nosso forma de conectar múltiplos provedores, mas não faz trânsito. Então, isso é uma empresa grande, por exemplo, com 2 ISPs para redundância. Nós temos recebe um tráfego de um AS e caminha para outro. Isso as ISPs e operadoras fazem muito, né? Embratel, Claro, né? Então, são algumas características desse protocolo. Bom, aqui na imagem eu trago aqui uma ideia de como é que ele poderia ser um funcionamento, não é? De como eu consigo integrar para que ele possa conectar o provedor ao resto da internet, né? Então nós temos aqui uma hierarquia da rede do provedor, onde a internet interna é dividida em 3 níveis funcionais para garantir uma certa escalabilidade. Então nós temos aqui o nosso acesso, que é essa camada inferior cinza,
onde os clientes finais e dispositivos locais se conectam fisicamente à rede do provedor. Nós temos aí a nossa distribuição, vocês estão vendo aqui, que seria uma camada intermediária que agrega o tráfego de vários nós de acesso e caminha para o núcleo da rede. Ela serve aí como um ponto de controle de políticas. E o nosso core, que seria o nosso núcleo, vocês estão vendo aqui no topo, que seria o esqueleto da rede, onde os roteadores em azul, nessas camadas aqui, provavelmente são os roteadores mais potentes, onde eles são responsáveis aí por mover grandes volumes de dados de forma rápida, né? Então, qual é o papel da BGP nessa topologia? Ele é o protocolo que vai colar a internet. Né? Esses pontos de troca de tráfego externo, para que de alguma forma possa conseguir ter uma distribuição coerente entre os roteadores que fazem uso da rede, né? Então, ele faz uma separação de planos, né? O plano de caminhamento interno rodando IGP versus o plano de roteamento entre sistemas autônomos rodando BGP é vital para a segurança e a estabilidade da infraestrutura, evitando que, de certa forma, falhas externas derrube a rede interna do provedor. Né? Então, é como se você tivesse sua rede interna que você está acessando via provedor. Qualquer tipo de problema que aconteça aí nessa rede não afete a internet de uma forma geral, seria um grande caos. Né? Já pensou se cada vez que acontecesse um problema com um provedor, isso de alguma forma impactasse a rede como um todo, e seria totalmente inviável. Bom, nessa tabela aí vocês estão vendo só um comparativo final entre esses algoritmos para que de alguma forma possa consolidar a diferença entre eles, né? Entre questões que envolvem tipo, métrica, convergência, escalabilidade, uso e o protocolo que cada um faz uso, né? A regra prática é um RIP para laboratório, estudo, o SPF para empresas, BGP para ISPs e conexões com a internet. Então, por isso cada um aí vai ter convergências, métricas, escalabilidades distintas uma das outras, né? E até níveis de segurança diferentes de autenticação para que cada uma possa suportar a sua complexidade, cada um tem, né? A RIP, a menos complexa, mais simples, a SPF de forma média e a BGP aí a mais complexa, né? Então, o cenário de aplicação, né, que nós temos, né, nós podemos utilizar nossa rede corporativa, uma OSPF para roteamento interno, mais QoS para LQ e DSPF para VoIP. Um provedor de internet, ele pode usar uma BGP para interconexão com outros AS, mais QoS para garantir o SLA dos clientes. E para uma pequena empresa, né, ele pode utilizar um RIP versão 2 ou SPF simples, mais DSCP para priorizar VPN e videoconferências para navegação. Né? Então, um QoS sem roteamento ainda é incompleto e um roteamento sem QoS ele é impreciso para aplicações modernas. Então, tanto o roteamento, o tipo de roteamento e a configuração dos tipos de roteamento e o QoS, eles precisam andar de forma conjunta para que a gente possa ter a melhor solução para cada tipo de cenário de aplicação. Né? Bom, de agora eu coloquei aqui algumas questões para que a gente possa fortalecer o que nós discutimos aqui na aula. Né? Foi muito conteúdo teórico e, de alguma forma, as questões podem consolidar o que nós vimos aqui. Bom, vamos para a nossa primeira questão. O que é que diz aí? Em uma rede de computadores, a variação estatística do retardo na entrega de pacotes sucessivos de um mesmo fluxo de dados é definido como latência, jitter, largura de banda, throughput ou perda de pacotes. Né? Então, nós vimos aí o que? Não é? Que o QoS fala de latência, variação de atraso, que é o nosso jitter, largura de banda, perda de pacote. Então, se nós estamos falando aqui
A variação de um retardo na entrega de pacotes sucessivos de um mesmo fluxo de dados. Quando eu falo para vocês de atraso na entrega de pacotes entre um pacote e outro, nós estamos falando do conceito de jitter, que é essa variação da latência. Toda vez que nós falamos de variação da latência, nós estamos falando dessa variação do atraso, a variação do tempo de chegada dos pacotes. Se um pacote chega, por exemplo, em 10 milissegundos e o próximo em 50 milissegundos, nós temos um jitter alto. Né? Isso aí vai causar um problema. Né? Ou se um pacote chega em 10 milissegundos, outro chega em 12, foi um jitter baixo. Então, essa variação entre um pacote e outro, do mesmo fluxo de dados, nós temos aí o conceito de jitter. Sobre os mecanismos de QoS, qual campo no cabeçalho IP, camada 3, é utilizado para classificar pacotes diferentes, em diferentes classes de serviços para aplicações de políticas de priorização? COS, Classes of Service, TTL, Time to Live, DSCP, Definition Service Code Point, Flags ou Window Size. Isso aí nós vimos o quê? Né, que para controlar esses conceitos que nós estamos falando aqui, o COS ele é uma marcação feita na camada 2, a camada de Ethernet. Né? E o DSCP ele é marcação feita na camada 3, cabeçalho IP. Então ele permite uma classificação muito mais detalhada nos nossos roteadores. Então, se nós estamos fazendo uma marcação no cabeçalho IP, isso aí é o nosso DSCP. Né? Seria COS se fosse uma marcação na camada 2, na camada de Ethernet, né? Na VLAN, por exemplo. Né? As outras não fazem sentido, né? Nem sequer nós falamos dos conceitos de flags e nem o Window Size nesse momento aqui. Próximo, o protocolo OSPF é amplamente utilizado em redes corporativas. Qual é a sua principal característica em relação ao algoritmo e à métrica? Vetor de distância e métrica baseada em saltos, estado de enlace e métrica baseada em custo, vetor de caminho e métrica baseada em atributos de AS, híbrido e métrica baseada em retardo e largura de banda, ou estado de enlace e métrica baseada puramente em contagem de saltos. Então, olha só, né? Se nós estamos falando de um protocolo, o SPF, que é um protocolo para redes corporativas, né? E as principais características que envolvem o algoritmo e a métrica. Diferente do protocolo como o RIP, que apenas ouve os vizinhos, que nós vimos, o SPF é o mais inteligente. Então, cada roteador SPF possui uma visão completa da topologia da rede. É como se cada roteador tivesse um mapa da cidade inteira, em vez de apenas saber a sua rua. E ele faz uso do quê? Do algoritmo de Jaskra, que com esse mapa em mãos, o roteador executa o algoritmo para calcular a árvore de caminho mais curto, para que todos os destinos possam criar uma raiz da árvore, não é? Utilizando aí um conceito diferente do protocolo RIP. Né? E a métrica dele é o custo. Né? Então, é o critério que o protocolo usa para decidir qual é o melhor caminho. Ele usa o conceito de custo. Né? Então, por padrão, na maioria dos equipamentos, nosso custo é igual à referência dividido pela largura de banda. Né? Então, vamos analisar cada questão. Quando ele fala vetor de distância e métrica baseada em saltos, né? Baseada em salto é a característica do RIP. Essa aqui já não é. Estado de enlace e link state em métrica baseada em custo. Verdade, acabei de falar. Né? Vetor de caminho e atributos de AS, sistemas autônomos, definem o BGP, utilizado aí para conectar a internet global. A híbrido e métrica baseada em retardo e largura de banda, ele é proprietário da Cisco hoje em dia, né? Embora pode até ser aberto em algumas organizações, mas não é esse o contexto. Estado de enlace, métrica baseada puramente em contagem de saltos, isso aí também, mesma coisa da A, né? Isso aí é o protocolo RIP. Então, letra B.
Considere o protocolo BGP. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente sua aplicação e funcionamento? É um IGP utilizado para roteamento dentro de um único sistema autônomo. Utiliza o algoritmo Bellman-Ford e limita o número máximo de saltos a 15. Ele é um protocolo que sustenta a internet, trocando informações de roteabilidade entre sistemas autônomos. Ele baseia-se no custo da interface para determinar o melhor caminho de saída da rede local. E ele não suporta VLSM. Vamos analisar aí cada um, né? O que eu quero dizer? Nós estamos falando aí já do protocolo final, que eu falei para vocês que o BGP ele é o mais complexo aí que nós temos, que quando ele faz aí realmente o que faz a internet funcionar, né? Então, diferentemente da SPF ou RIP, ele trabalha dentro de casa. Né? Enquanto o SPF ou o RIP trabalha de casa, o BGP ele trabalha na comunicação entre organizações. Né? Então, vamos analisar as alternativas. Né? Letra A. O BGP ele é classificado como um EGP, né? Ou seja, né, os protocolos SPF e RIP que são IGP, interior. EGP ele é exterior. Justamente que é a função primordial dele é justamente fazer esse roteamento externo. Então, letra A, incorreta. Alternativa B, Bellman-Ford e 15 saltos. Né? Essas são limitações exclusivas do RIP. Né? O BGP ele pode até lidar com caminhos que atravessam centenas de redes do mundo. Então, ele não se limita a essa quantidade de saltos, isso aqui não é uma característica dele. Letra C, é o protocolo que sustenta a internet, trocando informações de rotabilidade entre sistemas autônomos. Ou seja, né, é o que conecta diversas redes independentes. Né? Então, como cada rede é um sistema autônomo, com um número de identificação, ASN, o BGP é a linguagem que une essas organizações para dizer, se chegar um IP tal, o caminho é por aqui. Então, de fato, é essa a resposta. A letra D, né, baseia-se no custo de interface. O BGP ele utiliza atributos de caminho. Né? Então, não é essa resposta. Não suporta VLSM. Então, o BGP ele é um protocolo de classless, ou seja, né, que significa que ele suporta VLSM. Então, se não, que é o conceito aí de a gente trabalhar justamente como a internet faz esse controle dos protocolos IP. A última questão. Um administrador de rede precisa configurar uma política de QoS onde o tráfego de voz deve ser processado antes de qualquer outro tráfego, mesmo que a interface esteja saturada. Qual mecanismo de fila é o mais adequado? Olha só, onde o tráfego de voz deve ser processado antes de qualquer outro tráfego, mesmo que a interface esteja saturada. Então, eu vou utilizar o algoritmo FIFO, o round robin, o PQ, o WFQ ou o WRED. Né? Então, se eu tenho aqui uma ideia, né, de prioridade de serviço, né, para dar uma prioridade absoluta para a voz, isso aí é o que nós temos o conceito de PQ, né? Onde nós temos aí nesse case aí de dar de alguma forma uma prioridade para o tráfego de voz. Nós vimos aí que o FIFO é o mais simples. Aquele que fala, a primeira a chegar é a primeira a sair. Essa não é a ideia. Não é? Se nós precisamos ter uma espécie de inteligência, né? Se um pacote de voz ele chega atrás de um download, por exemplo, ele tem que esperar. Isso caso aí vai atrasos que não é interessante. O algoritmo round robin ele retira um pacote de cada vez por fila. Né? Tem ali fila 1, fila 2, fila 3. Isso é justo, mas a voz não quer justiça, ela quer exclusividade nesse caso. Né? O WFQ ele é um mecanismo justo ponderado, ele dá mais largura de banda para quem é prioridade. Mas ainda assim ele permite que outros fluxos passem na frente dele. Né? E o WRED não é um mecanismo de fila, mas ele é um de descarte. Ele começa a descartar pacotes de baixa prioridade, antes que a fila encha.
Então, não é a nossa intenção aqui. Então, letra C, que é dar prioridade, nesse caso aqui, a questão fala, né, dar prioridade da voz antes de qualquer outro tráfego. Se ele não dá oportunidade para que outra coisa aconteça, então nós temos aí como única resposta a letra C. Bom, chegamos ao final da aula, pessoal. Tivemos aí uma aula diferente, que não é aula gravada, por conta aí do feriado. Foi uma aula intensa, né, de muito conteúdo teórico, mas que era necessário para que a gente pudesse finalizar esse último bloco aí, que seria falar sobre QoS e os protocolos de roteamento. Mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a mediação, que ela fará uma ponte comigo, e a gente pode tirar essas dúvidas com vocês através de contato, através do portal, e também pode entrar em contato diretamente comigo através do pedro.nascimento@unicesumar.edu.br. Desejo a todos vocês um excelente final de disciplina, que todos vocês tenham êxito aí nas atividades do curso. Nos encontramos aí nas próximas oportunidades. Até mais. Queria agradecer ao professor Pedro por esses 4 encontros que a gente tivemos na disciplina de protocolo de redes. Queria agradecer a participação dos alunos que interagiram no chat. Queria agradecer também a vocês por essa participação. E também queria deixar alguns recados importantes para vocês. Lembrar que o agendamento de prova está disponível para vocês. Acesse lá o menu lateral avaliações e avaliação digital e faz o agendamento. Lembrar vocês que a atividade 2, a atividade 3 e o mapa se encerra agora, domingo, dia 26. O mapa tem um vídeo de orientação no material da disciplina, como também o template. O envio vocês podem enviar em PDF ou DocX. E qualquer dúvida, estou à disposição no FA com o mediador.